Olá, assinante da NET. Estamos no ar com mais uma programação do Visão Geral. E dando sequência a uma série de entrevistas com os vereadores eleitos, é com muito prazer que eu recebo aqui hoje o vereador Wederson Lopes, eleito pelo partido PSC, com 1.363 votos. Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui na programação do Visão Geral. Oi, Eliane, obrigado. Prazer é todo meu estar com vocês aqui, conversando com os nossos assinantes, e estou à disposição de vocês. Vamos falar um pouquinho sobre você? Quem é o Wederson Lopes? Isso, o Wederson Lopes, sou anapolino, nasci em Anápolis, me formei aqui em Anápolis em Engenharia Civil, sou pastor evangélico também, desde 2005 fui ordenado ao pastorado e entrei na vida pública. Me candidatei a primeira vez em 2008. Em 2008 fiquei como segundo suplente. Aí em 2012 fomos eleitos com 1.875 votos pelo PSC. Depois em 2016 eu fiquei como primeiro suplente. Porém, eu assumi... quando eu fiquei como primeiro suplente, o prefeito Roberto me convidou para assumir a diretoria de habitação e planejamento urbano na Prefeitura Municipal de Anápolis. Fiquei como um ano como diretor e depois mais um ano como secretário municipal de meio ambiente. E após esses 2 anos no Executivo, eu retornei para a Câmara Municipal e agora fomos reeleitos no ano de 2020 para o nosso 3º mandato como vereador na cidade de Anápolis. Então, um homem de família, com princípios cristãos, um engenheiro que tem uma formação técnica que contribui tanto quando estive no Executivo quanto no Legislativo para que nós possamos nos envolver com questões mais técnicas dentro das comissões, discussões nos plenários e buscando sempre contribuir para o melhor da cidade de Anápolis, porque é a minha cidade, aqui sempre morei, então busco sempre melhorar, né, a qualidade de vida da população anapolina, da sociedade anapolina, porque é a cidade que eu amo. Você já vai para o 3º mandato? Estou no 3º mandato. 3º mandato. Deixa eu te falar. E como que foi? Qual a sua avaliação sobre os resultados das urnas? Você acha que foi um resultado bom? Como foi? Sempre falam que o importante é ganhar, né? Tá dentro do mandato para que você possa exercer o seu papel, buscar, colocar ali as suas ideias, aquilo que você acredita que é o melhor para a cidade. Então eu avalio assim, que a primeira eleição minha, que eu tive 1.875 votos, para essa agora com 1.363, se perde um pouco, né, da votação que eu tive, mas há também um desgaste de um mandato quando você vai para uma reeleição, além também do número elevado de candidatos que nós tivemos nessa eleição agora. Em 2012 era um número bem menor do que esse que nós tivemos agora, com mais de 600 candidatos no ano de 2020. E então assim, a gente entende, né, a questão partidária também, então é todo um conjunto de fatores, mas que nós nos sentimos muito gratos a Deus pela nossa reeleição. Então, estamos aí já para um 3º mandato. Eu não sou de família política, não sou pessoa, né, muito conhecida na cidade de Anápolis. Realmente, o fato de eu estar no 3º mandato é realmente porque nós temos trabalhado de maneira consistente com setores da cidade que são famílias bem carentes, pessoas que realmente precisam de uma atenção especial de um vereador. O fato de eu ter passado pela Secretaria do Meio Ambiente também me deu essa projeção para que nós pudéssemos alcançar essa reeleição. O apoio do prefeito Roberto Naves, a confiança do prefeito fez com que essa parceria nossa também nos trouxesse agora ele para o 2º mandato, né, do Executivo e eu no meu 3º do Legislativo, e é uma parceria que tem dado certo. A gente está vendo aqui que a Câmara Municipal de Anápolis passou por uma renovação, foram 18, né? São 18 vereadores novos. O que você avalia essa renovação? Então, essa renovação, na verdade, são 9 vereadores reeleitos e 14 vereadores foram novatos, né? Chegaram na Câmara, inclusive, mas são pessoas bem experientes na vida, né? Pessoas que têm serviço prestado e que só vieram a agregar nessa nova composição dessa legislatura.
Então, a atribuição, eu até digo que é algo normal, natural. Esse desejo da sociedade em renovar, eu acho que isso é salutar, precisa mesmo. Eu só não acho que tem que renovar por renovar. Eu acho que se existe um político que esteja fazendo um bom trabalho, que tenha um serviço prestado, que ao ir pedir o seu voto para uma reeleição, ele mostre aquilo que ele tem feito e ele justifique o porquê ele quer ser reeleito, como foi o meu caso, eu apresentei projetos novos para esse terceiro mandato. Então, eu preciso justificar o porquê eu quero ser reeleito. Não é fazer uma carreira política na Câmara Municipal, de ficar com 5, 6, 7, 8 mandatos. Você tem que mostrar o porquê. Então, eu acho que isso é salutar. Você reeleger candidatos que tenham projetos novos para esse futuro mandato e essa renovação também da Câmara Municipal. Em 2016, nós tivemos 8 vereadores reeleitos e 15 foram vereadores novos que entraram na casa. Então é um processo natural que sempre vai acontecer. Na próxima eleição nós vamos ter também renovação. E aqueles que candidatarem a uma reeleição, como esses 14 que entraram agora, eles com certeza vão candidatar a uma reeleição. Então eles vão ter que ter um novo discurso agora, que não vai poder ser o discurso da renovação. Agora eles vão ter que apresentar um serviço prestado e propostas novas para um futuro mandato. Então eu acho que esse é um processo excelente que nós temos na democracia. Qual a sua preocupação por Anápolis nesse início agora desse novo mandato seu? Então, nós temos agora alguns projetos para esse terceiro mandato. Primeiro, nós tivemos a alegria de ter sancionado pelo prefeito, agora no mês de fevereiro de 2021, um projeto que nós elaboramos, participamos da elaboração dele enquanto estivemos na secretaria, chamado Programa Proágua. O Programa Proágua, ele estava funcionando na cidade por força de decreto do prefeito Roberto. É o programa que cuida da preservação e manutenção dos recursos hídricos da cidade de Anápolis. Então nós estivemos ali na frente da secretaria quando esse projeto foi implementado pelo diretor Antônio Zaek e depois, quando retornamos para a Câmara Municipal, nós apresentamos a lei do Programa Proágua. E esse programa, ele foi sancionado, essa lei foi sancionada pelo prefeito Roberto Naves. Agora, o Programa Proágua ele tem força de lei. Qual a importância disso? Usando uma linguagem popular, esse programa ele vai gerar água no município de Anápolis. Não é uma questão de criar água, mas quando você preserva os recursos, quando você toma medidas como tem sido tomado através do programa, de reflorestar as nascentes, de revitalizar as nascentes, de promover plantios no município de Anápolis e de apresentar novas técnicas para as águas pluviais, que são as águas da chuva, você consegue recompor o lençol freático, você consegue recompor os cursos hídricos da nossa cidade e você, por consequência, você tem mais água disponível para ser utilizada pelo município. Então essa é uma das nossas lutas que justificam esse terceiro mandato. Uma outra situação que nós temos uma parceria, estabelecemos nessa campanha passado uma parceria com os pacientes renais crônicos. Nós queremos ajudá-los a estruturar tanto a questão do transporte para que eles possam ir para as clínicas fazer hemodiálise, quanto também lutar para que nós tenhamos, no futuro breve, transplante de rins aqui no município de Anápolis. Hoje eles precisam ir para Goiânia, alguns exames são feitos só em Goiânia, e nós queremos trabalhar também nessa causa para que nós tenhamos os transplantes de rins e exames aqui no município de Anápolis. E outra situação também é dar continuidade a um trabalho que nós já nos envolvemos desde 2013, que é políticas públicas relacionadas às drogas aqui no município de Anápolis. Nós criamos em 2013 a primeira frente parlamentar de políticas públicas sobre drogas. Na verdade, foi a primeira frente parlamentar da história da Câmara Municipal. É uma ferramenta que já constava no regimento interno da Câmara, mas ninguém nunca tinha utilizado. Hoje nós temos uma febre boa de frentes parlamentares na Câmara Municipal, mas a primeira frente criada foi aquela por nossa iniciativa em 2013, Frente Parlamentar de Políticas Públicas sobre Drogas. Através dela, nós reativamos o Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas, o qual eu fui presidente e hoje sou membro. Nós conseguimos estabelecer uma rede clara de onde as pessoas tivessem uma referência, onde buscar ajuda se tivesse um problema de dependência química ali na sua família, e nós estamos avançando. Criamos agora, apresentamos, e criamos o Fundo Municipal desse Conselho, do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas, para alinhar o governo federal.
Hoje, a política do governo federal é tudo aquilo que é apreendido através do tráfico de drogas, que isso deve ser revertido para a prevenção ao uso indevido de drogas e também para o cuidado. Então, nós estamos agora, ao estabelecer esse fundo, para buscar captar recursos para que nós possamos implementar ainda mais as políticas sobre drogas aqui no município de Anápolis, principalmente na prevenção. A gente vê que o vereador é um vereador hiperatuante lá na Câmara. E por falar, você falou sobre o Proágua. Me parece que teve uma sessão lá que foi, não sei se chegou a ser aprovada uma agência para que ela fiscalizasse, é isso? A água, Saneago, alguma coisa assim? Justamente. Então, nós em abril do ano, na verdade, no ano passado, no ano de 2020, em torno de fevereiro, março, a Câmara Municipal autorizou o prefeito municipal a assinar um contrato de programa com a Saneago. Então é um novo contrato, não é renovar aquele contrato antigo que tinha. Então esse contrato é um contrato diferenciado. É um contrato onde agora a Saneago tem obrigações e ela é penalizada se ela não cumprir essas obrigações. Agora, quem fiscalizava a Saneago? Era a AGR, a Agência Goiana de Regulação, Estado, né? Que é do Estado. E tem o Estado inteiro para fiscalizar. Isso. Então, nesse contrato, estava determinado que Anápolis iria criar uma Agência Municipal de Regulação, que é essa que nós aprovamos a criação dela nesse mês de fevereiro de 2021 na Câmara Municipal. Então, a partir de agora, se estabelece, o prefeito agora vai criar efetivamente, uma vez que foi aprovada a lei, a Agência Goiana de Regulamentação. Essa agência municipal, Agência Municipal de Regulamentação. Essa agência municipal, ela vai fiscalizar todo serviço que é concedido pelo município, serviços concessionários. Por exemplo, a Urban é uma concessão do transporte coletivo. Então, a Agência Municipal de Regulação vai fiscalizar a Urban, ela vai fiscalizar a Saneago, vai fiscalizar também, né, a empresa que cuida da limpeza urbana do município de Anápolis. Porém, a prioridade no primeiro momento será realmente a Saneago, devido aos problemas históricos que tivemos aí com relação ao abastecimento, também ao esgotamento sanitário. Então ela vai estar envolvida prioritariamente nessa situação da Saneago. Segundo foco será a Urban e mais para frente a questão da limpeza urbana, que não tem tido grandes problemas. E também através desse contrato de programa tem uma ligação muito grande com o Proágua, porque estabelece uma porcentagem de tudo aquilo que é arrecadado em Anápolis que seja revertido para questões ambientais do nosso município. E o Proágua, ele tem uma ferramenta chamada pagamento por serviços ambientais. O que é isso? Se você tem um imóvel e aquele imóvel seu é caracterizado ali, uma parte dele, como uma reserva ambiental, então você não pode construir nada ali, mas você vai receber um recurso para que você possa preservar aquela área, então você recebe um pagamento por seu serviço ambiental que está sendo prestado. Os produtores do Piancó, por exemplo, se chegar uma determinada época do ano em que eles precisem paralisar a produção daquilo que eles plantam ali naquela região, talvez por 1, 2 meses, eles vão receber um pagamento por aquilo. Quanto é que eles arrecadavam naqueles meses? Então eles vão colocar quanto é que eles recebiam, que eles tinham de recursos para manter as suas famílias e as suas atividades, e aí eles vão receber o pagamento para que eles paralisem aquela produção por um período de tempo, para que não falte água para o abastecimento no município de Anápolis. Então são ferramentas importantes e eu creio, Eliane, que nós entramos numa nova era com relação a esse relacionamento com a Saneago, através do programa Proágua, uma nova mentalidade, uma nova cultura com relação aos recursos hídricos aqui do nosso município. É realmente uma ótima explicação. Olha, é uma informação muito importante que você está passando aqui para a gente, viu? E aonde vai ser localizada essa agência? Já tem um endereço certo? A agência ela é vinculada à Prefeitura Municipal de Anápolis, então ela deve ficar em algum dos prédios aí da Prefeitura Municipal de Anápolis. O local exato eu ainda não sei, nós aprovamos a lei, então pela Câmara Municipal a lei foi aprovada, o prefeito deve sancionar e nomear quem serão as pessoas responsáveis pela Agência Municipal de Regulamentação. Agora a sede onde será ainda não tem. Nem sei se o prefeito já definiu.
Você é da base do prefeito, né? Sou da base do prefeito, inclusive fui líder do prefeito Roberto. Como você analisa esse decreto novo do prefeito? Porque os comércios foram fechados parcialmente, né? Qual análise você faria? Eu penso e tenho entendido que o prefeito Roberto Naves, assim como nós temos visto, né, no país todo, mas especificamente aqui com o prefeito Roberto, ele tem tentado de tudo para não ter um lockdown aqui no município de Anápolis, para não fechar tudo. Então, em conversa com os técnicos ali da Secretaria Municipal de Saúde, em conversas com o governador Ronaldo Caiado, em tudo aquilo que ele tem buscado de ferramentas para que possamos ter mais leitos de UTI, inclusive o fato de Anápolis não ter fechado, não ter tido um lockdown ainda, é porque o prefeito tem buscado aumentar os leitos de UTI, comprar leitos de UTI da rede privada, né? Tem chamado e nomeado profissionais da saúde, inclusive as pessoas às vezes pensam que é fácil, mas não é todo médico que quer trabalhar pelo SUS, né? Porque o SUS ele não paga bem quanto na rede particular. Então, às vezes, você monta uma UTI, você monta um hospital, mas você não tem os profissionais. Então, é uma situação bem complexa, estamos vivendo um momento grave, mas o prefeito tem feito de tudo para que Anápolis não feche totalmente. E ainda estamos no nível moderado. Então, no nível moderado, algumas medidas têm sido tomadas quanto a um período estabelecido, né, reduzido do horário do comércio. Alguns tipos de atividades, infelizmente, não podem abrir, né? Eu recebo muitas reclamações de escolinhas de futebol, de festas infantis, né, locais de festas infantis, que eles não têm de onde tirar renda. Mas, infelizmente, esse período tem-se que realmente diminuir a aglomeração, né, aumentar os distanciamentos. O que eu penso, eu não sei, né, com relação a como está os recursos, porque até os recursos municipais, eles diminuem também nesse período. Nós vamos ter agora, iniciar um período aí da questão do IPTU, e eu penso que deve ser feito como foi feito no ano passado. Prorrogar esse período de IPTU, estender aí ao longo do ano para que as pessoas possam parcelar, começar a pagar, né, mais para frente sem juros e multas, porque as pessoas, quando elas não têm o seu comércio aberto, diminui ali a sua arrecadação, às vezes vem o desemprego e as pessoas não têm tanto recurso para poder arcar com as suas obrigações relativas aos impostos. E esses, então, que não têm possibilidade nenhuma, eu penso que eles poderiam, né, ter algum tipo de ajuda para se manter nesse período onde eles estão totalmente fechados. Sabemos que o governo aí do presidente Jair Bolsonaro vai, parece que, pagar mais 4 parcelas de R$250, e no município talvez ver uma política, não sei por quanto tempo ainda vai se estender a pandemia, mas se houver a necessidade realmente de estender aí o fechamento de algumas atividades econômicas, eu penso que deveria buscar algo para ajudar essas pessoas que não podem abrir de jeito nenhum. Com relação a imposto, algum empréstimo facilitado, algum recurso, alguma maneira tem que ser olhada, porque realmente tem alguns segmentos que eles não podem abrir, né, de forma nenhuma. Por exemplo, o segmento do transporte escolar, a gente está vendo que eles estão passando uma luta. A Câmara já pensa em fazer alguma coisa para ajudar essas pessoas? Então, não é a Câmara. A Câmara não pode deliberar sobre nenhuma matéria financeira. Projeto, nada. Não pode. Pela lei orgânica do município de Anápolis, o vereador ele não pode deliberar, apresentar projeto de lei que verse sobre matéria financeira. Então, isso estabeleceria uma matéria financeira. Então, nós temos outras ferramentas, que são indicações, requerimentos, né, uso da fala na tribuna para esse tipo de segmentos. Né? Um pouco foi minimizado, mas ainda estão numa situação grave, porque as escolas particulares elas podem funcionar com 30% da sua capacidade. Então, minimizou um pouco a situação, mas realmente precisa ser feito algo, e isso tem que partir do executivo. A gente está vendo que essa pandemia, o prefeito realmente está fazendo tudo para ajudar o comércio, principalmente pequeno, que dá o serviço para a maioria do Brasil, né? O comércio pequeno. E a gente vê que o prefeito está fazendo de tudo para não fechar. Realmente está fazendo o melhor para eles, né? E quanto a essas aglomerações dentro do transporte urbano? Então, isso hoje quem fiscaliza o transporte urbano ainda é a CMTT, até que seja estabelecida a Agência Municipal de Regulamentação, de Regulação. E a CMTT, inclusive, multou a empresa, a Urban, empresa de transporte coletivo aqui no município de Anápolis, devido ao descumprimento do decreto
para a questão da pandemia. Então, ela já foi multada, a fiscalização está em cima, muitas reclamações e realmente ela precisa melhorar o serviço aqui no município de Anápolis. Eu penso que quando você precisa diminuir a aglomeração, você tem que aumentar o número de veículos e não diminuir. Quanto mais você diminui o número de veículos de transporte coletivo, diminui os horários, você está promovendo um ajuntamento, uma aglomeração das pessoas que usam desse transporte. Então, a CMTT tem agido, tem multado, inclusive, e tem acompanhado aí para que esses erros eles não venham a acontecer aqui no município de Anápolis. Vereador, você falou aumentar o índice do transporte, certo? Essas vans que estão paradas, escolares, não teriam como agregar essas vans para ajudar nesse transporte? Olha, isso é uma alternativa que já foi discutida, inclusive, e tem que ter, talvez, um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público intermediano entre a empresa, né, a Urban, porque ela ganhou a licitação. Ela tem a concessão do transporte coletivo no município de Anápolis. Certo. Então, você não pode passar por cima de uma empresa que ganhou a licitação e tem um transporte coletivo. Agora, eu penso que talvez existem cláusulas desse contrato que ela não esteja cumprindo. E aí você poderia acionar o Ministério Público, a própria Procuradoria do município de Anápolis, para talvez estabelecer ali um termo de ajustamento de conduta para que alguns setores da cidade, algumas linhas onde a Urban não tem atendido, que esse transporte de vans ele possa ser feito. Então, eu sei que Joanápolis, por exemplo, alguns distritos, às vezes vai 1, 2 vezes por dia o transporte coletivo. Então, nesses outros horários intermediários, uma van poderia fazer esse trabalho. Às vezes tem bairros, o Jardim Primavera é um exemplo, inclusive no caminho que vai para Joanápolis. O Jardim Primavera, o transporte coletivo, ele para ali na rodovia. E ele não entra ali até lá embaixo ali do bairro, do Jardim Primavera, Santo Expedito. Então, existem situações que você pode fazer esse complemento do transporte com essas vans. Agora, é uma questão complexa que envolve a questão da concessão, do contrato e que deveria ter talvez uma intermediação aí entre Procuradoria do município, Ministério Público e a empresa concessionária, né, a Urban, e também os representantes aí desses transportes de vans que fazem o transporte escolar. Outra coisa, vereador, porque estão falando muito das aglomerações. Ontem mesmo, eu fui na agência do Banco Itaú. A fila começava ali na General Joaquim Inácio, descia, pegava Barão e chegava lá dentro para a gente entrar, ainda tinha aglomerações. E eu pude notar também lá dentro da agência que não tinha nenhum funcionário ajudando aquelas pessoas, os velhos, idosos, que estavam precisando de usar o caixa eletrônico e não sabia. Tanto é que pediram até ajuda para mim, alguns pediam, me ajuda aqui, eu não podia fazer muita coisa, que a gente não pode também estar ajudando, que não pode, né? O banco não gosta que a gente ajuda. E aí eu chamei uma funcionária e fui falar com a funcionária. Falei, tá dando aglomeração aqui dentro porque eles não estão sabendo usar o caixa eletrônico. Tem que alguém ficar aqui, certo? Aí ela falou, mas isso já não é comigo, eu estou tentando organizar as filas. O que o poder público pode fazer referente a isso? Então, só para introduzir a resposta, isso gera muita revolta, por exemplo, dos comerciantes. Por exemplo, nessas pessoas aí que promovem algum tipo de atividade econômica e que não podem abrir de jeito nenhum. Aí ele passa numa Barão do Rio Branco e vê ali na porta do Itaú ou de outros bancos aqui da cidade uma fila enorme, uma aglomeração de pessoas idosas, que são aquelas do grupo de risco, e às vezes não vê uma atitude sendo tomada. Porém, nós temos acompanhado que tanto a vigilância sanitária quanto o PROCON também, o PROCON pode agir nessa situação, e a vigilância sanitária, os fiscais da vigilância sanitária, para multar esses bancos, evitar que aconteça esse tipo de aglomeração, aumentar ali talvez o número de funcionários ali, para organizar. Se você vai em uma igreja, a igreja tem que estar toda organizada. Ela tem que ter ali o álcool em gel na porta, tem que ter o afastamento de 2 metros de um membro para o outro. Então tem que diminuir a sua capacidade ali para 30%. Então por que os bancos eles não têm que agir dessa forma também? Então os bancos eles precisam organizar também a sua forma de atendimento para atender os decretos. Se não atender, tem que ser multado. Então, quem pode fazer isso? A vigilância sanitária, pelo decreto da pandemia, e o PROCON também pela questão da defesa do consumidor.
Certo. Você já foi secretário, né? Isso, secretário de Meio Ambiente. Quanto tempo? Fui por 1 ano. Se hoje você fosse ser convidado para assumir uma secretaria, você iria? E tu tem. Não é uma coisa, eu sempre falo, as pessoas falam assim, eu discordo de um vereador que ganhou para ser vereador e assumir uma secretaria. Tudo depende de um projeto, tudo depende daquilo que você vai ter condição de fazer. Se eu for convidado para desenvolver um trabalho em alguma secretaria e que eu possa desenvolver um trabalho que, como vereador, não me dá condição, eu me licencio por um prazo determinado do meu mandato de vereador e eu assumo essa secretaria, como eu fiz lá em 2018, para desenvolver um trabalho. Nós, por exemplo, entregamos o Parque da Jaiara. O Parque da Jaiara é um parque totalmente destruído, que a chuva vinha e levava tudo. Então nós reconstruímos um novo parque ali na Jaiara em 2018, um parque que as pessoas nunca tinham usufruído e que tiveram condição agora e até hoje, né? Nós estamos em 2021, essas pessoas têm condição de usufruir daquele parque que é um espetáculo aqui para o município de Anápolis. Então, como o Proágua que eu citei. Então, se você tem condição de assumir uma secretaria, desenvolver um projeto, deixar um legado para o município de Anápolis, vale a pena. Se não, se é só para assumir e para ficar ali só sem fazer nada, às vezes só para dar o lugar para um suplente assumir, eu acho que aí já não vale a pena. Não vale a pena. Você, no início da entrevista, falou que é pastor. De qual igreja que você... Eu sou pastor na igreja Luz para os Povos, aqui da cidade de Anápolis. Certo. A gente vê que você está fazendo um grande trabalho nesse seu mandato. E a gente está aqui já nos minutos finais. Vou deixar para você fazer suas considerações finais. Eu quero agradecer o espaço de vocês aqui do programa, quero deixar para a população que, apesar da Câmara Municipal estar também vivendo esse período de pandemia, onde nós não estamos tendo um atendimento ao público normal, as sessões também, elas não podem ser acompanhadas pela população ali de maneira presencial, os gabinetes dos vereadores estão com um número reduzido também de atendimentos, mas nós queremos deixar à disposição de vocês para que nos acione pelas nossas redes sociais. Você pode acessar aí tanto Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube. Então nós temos todos os meios de comunicação aí disponíveis. É só você digitar o Ederson Lopes. Em todos os meios de comunicação, você digita o Ederson Lopes, você vai ter o número do nosso gabinete em ação, você vai ter aí as matérias, né, as reportagens e os projetos de lei, a nossa atuação, as nossas bandeiras, e também você vai apresentar suas demandas e nós vamos ter o maior prazer em te atender. Então nós estamos aqui para trabalhar, o nosso slogan, inclusive, é vereador que trabalha. Então, mesmo em meio à pandemia, tomando todas as medidas de precaução, nós estamos trabalhando muito para atender as demandas da população, da sociedade anaponina. Em nome do publicitário Fernando Dutra, que é o dono do Canal 14, eu quero agradecer você por ter tirado esse tempo para vir aqui. Quero agradecer você também, assinante da NET, pela nossa audiência, pela sua audiência qualificada. Muito obrigada.